Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael Dresch, eu sou mestre cervejeiro da Dado Beer e químico industrial, também responsável pelas nossas cervejas. Hoje no vídeo vamos falar sobre os ingredientes principais das cervejas, os ingredientes exóticos, os insumos exóticos utilizados nas cervejas e alguns coadjuvantes também que a gente utiliza em cerveja. São 4 principais ingredientes: a água, malte, lúpulo e levedura. Vamos começar então com o principal insumo da cerveja, o insumo que tem maior quantidade, que é a água. Ela tem que ser uma água de uma fonte boa, uma fonte principal, um poço artesiano, que é uma água que seja de preferência bem leve, não seja uma água dura. Ela tem que ser inodora, sem cor, sem sabor. Ela deve ser tratada primeiramente com cloro, depois declorada. O cloro é um dos grandes inimigos da cerveja. Agora vamos falar sobre o segundo ingrediente da cerveja, o ingrediente que dá sabor, dá cor, dá corpo para a cerveja, que é o malte. São vários tipos de malte, como o quadro aqui demonstra da maltaria Weyermann, Então tem desde o malte base, que é o malte Pilsen, malte Munique, malte Pale, Viena, os maltes caramelos, os Carahel, Caramunique, os maltes escuros, que são os carafas ou maltes black. Também tem os outros tipos de maltes, que são os maltes de trigo, centeio, malte de aveia. O malte a gente utiliza como alimento da levedura. O terceiro ingrediente, um ingrediente muito utilizado atualmente, é o lúpulo. Ele foi adicionado primeiro como um bom conservante e também para dar esse equilíbrio, porque o lúpulo ele dá o amargor para a cerveja. Cada lúpulo ele tem a sua particularidade e ele é utilizado para estilos diferentes de cervejas, mas eu posso misturar o lúpulo que eu quiser com qualquer cerveja. E o quarto ingrediente da cerveja, e o ingrediente que há menos tempo é conhecido, mas sempre existiu, é a levedura. A levedura é basicamente um tipo de fermento biológico para transformar o açúcar em álcool e CO2. Então a gente alimenta a levedura com o mosto do malte. E eu tenho uma levedura para cada estilo de cerveja basicamente. Agora a gente vai falar também dos ingredientes não tradicionais da cerveja, como especiarias, como frutas, micro-organismos não convencionais, que não sejam leveduras. Por exemplo, dos ingredientes não normais, a gente utilizou uma pimenta, que é uma pimenta coreana, que a gente teve inspiração oriental em um alimento de um restaurante que é o kimchi. E aí a gente fez uma cerveja, uma sour, que a gente utilizou essa pimenta, E além da pimenta foi gengibre também, que é tradicional em algumas cervejas, mas a pimenta é uma coisa que é bem diferente, Além disso, a gente usa alguns ingredientes como o nibs de cacau, que é muito utilizado em stouts, para dar aquele aroma de chocolate, de um chocolate meio amargo. A gente também está utilizando alguns ingredientes bem brasileiros, como o cumaru, chamado de baunilha brasileira, É uma semente, do cerrado, do norte do Brasil. E a gente utiliza muito para cervejas escuras, que a gente quer esse aroma de baunilha como um ingrediente exótico brasileiro. E nas sours a gente utiliza muita fruta, A gente usa muita polpa de fruta, butiá, cajá, cupuaçu, pitaia, são frutas que dão um aroma, dão cor para a cerveja. Claro, e ainda tem os micro-organismos não convencionais da cerveja, que são bactérias, como lactobacilos, que a gente acidifica, a gente azeda a cerveja de propósito. Agora nós vamos falar então do processo de fabricação de cerveja, que é mais conhecido como braçagem. Ele se divide em 3 processos, que é a mosturação, a clarificação do mosto e a fervura. São esses 3 processos para a gente fazer
o mosto, né, que é o alimento da levedura. Depois que eu moí o malte, eu adiciono nessa tina, faço o cozimento nas rampas de temperatura. Depois desse processo, a gente vem para a tina de clarificação, né, ou tina de filtração. Essa tina de filtração ela tem uma peneira no fundo, né, como se fosse uma peneira, e aí é onde a gente separa o líquido do bagaço do malte. Quando o mosto está clarificado, né, a gente começa a levar esse mosto para a panela de fervura. E aí a gente adiciona o lúpulo em etapas diferentes durante o processo. Esse processo demora de 1 hora e meia. Depois dali, a gente faz o whirlpool, que o whirlpool nada mais do que fazer um vórtice ali no mosto. Depois desse processo de whirlpool, que demora em torno de 15 minutos circulando, mais 20 minutos, 25 minutos de repouso, a gente faz o processo de resfriação, né, o resfriamento do mosto. E aí a gente vai adicionar, passar pelo resfriador e adicionar nos tanques de fermentação, né? Bom, pessoal, então esse aqui é um tanque de fermentação vertical, é um tanque tradicional, um unitanque, onde a gente faz a fermentação e a maturação no mesmo tanque. É o tanque mais utilizado em cervejarias hoje em dia. Além desse tanque vertical aqui, a gente também tem um tanque horizontal, né? Nós colocamos esse tanque aqui para produzir, aqui no nosso laboratório cervejeiro, algumas cervejas mais complexas. Então esse aqui é o nosso tanque de fermentação aberta, onde a gente utiliza muito para fabricar sours ou cervejas que a gente quer uma esterificação maior. A gente já fez cervejas belgas, double, triple, né, nesse tanque. E ele dá um aroma legal para a cerveja, ele esterifica mais a cerveja, né, dando mais aromas frutados. A gente consegue fazer cervejas muito bem feitas, com muita qualidade, utilizando um tanque que dá uma experiência diferente nas cervejas. Todo o processo de fabricação de cerveja começa aqui, na nossa sala de malte, né, onde tem as sacarias de malte, onde a gente faz a seleção dos maltes e faz a moagem. O malte foi moído, o grão está quebrado, a casca está separada, né? E aí a gente pega o malte, dá uma olhada, vê se está bom, se não faz uma regulagem no moinho e até ele ficar na granulometria que a gente quer. Bom, pessoal, eu falei sobre os principais ingredientes da cerveja de uma forma mais simples. Continuem assistindo os nossos conteúdos no canal da Dado Beer. Até o próximo.